Eu quero falar com a igreja nessa noite sobre 4 jovens que a maioria conhece com o nome errado. Que é o jovem Daniel e os seus amigos, que estavam em terra distante, exilados na Babilônia, mas que não se deixaram contaminar e nem influenciar com as situações daquele país. A Babilônia, meus amados, era o país dominante da época e tudo que eles tinham lá era consagrado a ídolos, a demônios. Hoje, para nós, a Babilônia seria o mundo que nós estamos, ainda por enquanto, estamos vivendo nele. Então, a Babilônia espiritual significa o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, meus amados, esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles tinham os nomes lindos, os seus significados lindos, proféticos. E quando as pessoas tratam como Sadraque, Mesaque e Abidnego, estão usando nomes pagãos que foram colocados neles durante aqueles dias que estavam lá. Então eu digo para vocês, irmãos, que é muito melhor nós usarmos os nomes naturais deles. Daniel, que representa Deus, é meu juiz. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, quem é igual a Deus? E Azarias, o Senhor ajuda. Amém, amados? Esses jovens, eles eram estudiosos, cultos, saudáveis e de boa aparência. Vamos ler comigo aqui em Daniel, capítulo 1, verso 3. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instituídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Meus amados, esses jovens tinham muitas qualidades aos olhos do rei. Esses jovens deveriam ser preparados por 3 anos, para que depois eles entrassem para o palácio e eles ajudassem no governo daquela terra, no governo daquela nação. E eles estavam, meus irmãos, num país totalmente pagão, longe das suas famílias, longe dos seus pais, mas eram muito instruídos, muito bem preparados, mas principalmente eles eram conhecedores e praticantes da palavra de Deus. Vou repetir. Eles eram conhecedores e praticantes da palavra de Deus. Porque não basta apenas conhecer. Amém? Não basta apenas conhecer. Tem que praticar. E esses jovens eram conhecedores e praticantes da palavra. Em momento nenhum eles abriram mão da sua posição de servos do Deus Altíssimo. E o principal, meus irmãos, eles não escondiam de ninguém a sua fé. Eles não escondiam de ninguém a sua fé. Hoje nós temos
cristãos 007 nas escolas, nas empresas, que ninguém sabe que ele é crente. Ele é um crente secreto, é o 007. E isso, meus amados, traz um grande prejuízo para essa pessoa. Porque é como se ela estivesse se envergonhando de Deus. E a Bíblia diz que naquele dia Deus vai se envergonhar dessas pessoas também. Então eles não escondiam, meus amados, a sua fé de ninguém. Alguém poderia dizer que eles estavam iniciando. Eu preciso que alguém abra um pouquinho mais o som aqui do retorno para mim, está muito abafado aqui. Por favor. Poderíamos dizer, amados, que eles começaram com o pé esquerdo. Porque eles foram escolhidos para ir para a casa do rei. Deveriam ser preparados por 3 anos. O rei estipulou o alimento que eles comeriam e o vinho que eles tomariam. Aquilo que estava na mesa do rei, deveria também estar na mesa daqueles jovens. Porque ele queria esses jovens de 3 anos... melhorou. Obrigado. Eles queriam esses jovens em 3 anos em perfeitas condições de governar, trabalhar no palácio. E qual foi a primeira iniciativa? Qual foi a primeira entrada desses 4 jovens? Nós não queremos a comida do rei. Nós não queremos a bebida do rei. Por quê? Porque eles tinham conhecimento, irmãos, que tudo aquilo que passava pela mesa do rei era consagrado a demônios. Então eles não queriam comer aquele alimento, para não se contaminarem. Então, a partir desse momento, eles já estavam correndo risco de vida. Mas eles não olharam para o risco que eles tinham de morte. Eles olharam para a posição deles em Deus. Eu não me envergonho da minha fé. Eu não me envergonho do Senhor que eu sirvo. E se eu tiver que morrer por Ele, eu morro. Essa foi a decisão desses jovens. E eles pediram então para o copeiro lá, para o chefe do eunuco, que era o encarregado de cuidá-los, e disse: olha, por favor, vamos fazer o seguinte. Por alguns meses, deixe nós comermos somente legumes e água. Traz água para nós bebermos. Água e legumes, só isso. Nós sabemos, amados, que hoje, se alguém começar a se tratar só com legumes e água, com certeza ele vai emagrecer. Né? Bastante. Pois foi o contrário. O eunuco ficou preocupado e disse: mas eu estou impressionado, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso no dia lá vocês não estiverem bem, o rei vai cortar minha cabeça. Não, mas faça um teste então, por alguns meses. Nos trate só com água e com legumes. E depois tu vê como é que fica. E passado aqueles meses, amados, o eunuco foi observar aqueles 4 jovens. Eles estavam mais bonitos, gordos, bonitos, pele rosada. Eram os mais bonitos entre todos os demais. E o que eles diziam? O Senhor é conosco. Amém? O Senhor é conosco. Sabe, amados, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de também falarmos a mesma coisa, honrando o nosso Deus, a fé que nós temos em nosso coração, e dizendo: o Senhor é comigo. E se o Senhor é comigo, nada vai me acontecer de errado, porque o meu Deus vai cuidar de mim. Sabe, amados, esses jovens na Babilônia, eles foram provados de todas as formas horríveis. Tudo aquilo que a Babilônia tinha de ruim, eles tentaram jogar para cima desses jovens. Eles, porém, não se deixaram contaminar pelos costumes e pelos modismos da época. Eles não se deixaram contaminar pelos costumes e pelos modismos da época. Eu fico impressionado, irmãos, hoje, com tanto modismo que vai surgindo,
E as pessoas, vão imitando os outros. Às vezes nem tem consciência do que está fazendo. Às vezes nem é aquilo que gostaria de fazer, mas eu preciso ser igual aos demais. Sabe, irmãos, esses modismos, desde a minha juventude, para não dizer que eu nunca entrei nesses modismos, eu entrei num. Meu pai ria de mim muito. Na minha adolescência entrou aquela moda da calça boca de sino. Agora está voltando de novo. Mas naquela época, tinha uma nesga. Quem sabe o que é nesga? A Maria não sabe. Só os mais antigos. Então a gente abria a costura da calça dos dois lados e botava um tecido de cor diferente, assim, fininho, e começava a abrir. Então formava aquela boca de sino enorme, aquela coisa colorida dos dois lados. E o pai dava muita risada e diz, ela vai caminhando e aquilo vai varrendo a estrada, que vai assim, ó, vai varrendo a estrada. Então foi o único modismo que me atingiu. Eu acho que não durou muito, não. Vou dizer para vocês que não foi um mês. De repente, depois de um mês, eu me arrependi daquilo e já voltei ao meu normal, não quero saber disso. Mas hoje, meus amados, é impressionante como os modismos, como as modinhas vão mudando a vida das pessoas. Um vai imitando o outro. Um vai imitando o outro. É tatuagem, é piercing, é roupa rasgada, é uma série de roupa que antigamente botava no lixo, agora compra caríssimo na loja. Meu Deus! Eu estou brincando, viu, gente? É que eu não faria isso, eu não faço isso. Mas são modismos em que um vai imitando o outro. Só que esse modismo, muitas vezes, ele traz prejuízos para a pessoa. A minha calça está rasgada aqui no joelho. Eu posso dizer que rasgou de tanto eu orar. Mas existem calças que já vêm com a rasga aqui em cima, mostrando as coxas, desculpe o termo. Bem bonitão assim, mostrando assim a parte das pernas. É um modismo. Mas eu pergunto, Jesus aprovaria isso? Sim ou não? Com certeza que não, irmãos. Então, nós precisamos tomar cuidado com os modismos, para que eles não venham contaminando a nossa cabeça, virando nossos pensamentos e tirando os bons costumes de nós, amados. Eles estiveram lá na Babilônia por vários e vários anos, mas nunca se deixaram contaminar pelos modismos e pelos sistemas lá daquele tempo, daquela época. Eles tentaram mudar a fé desses jovens, foram perseguidos por causa da fé, correram o risco de morte, lançado lá numa fornalha de fogo ardente. Poderiam ter morrido por causa da fé, mas eles confiavam tanto no Senhor, que mesmo lá dentro da fornalha, eles sabiam que seriam guardados pelo Senhor. Mudaram até os seus nomes. Tiraram Daniel, Ananias, Misael e Azarias e colocaram nomes pagãos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Até isso tentaram fazer para atrapalhar a sua fé. Só que tem um detalhe, irmãos. O coração deles continuava o mesmo. Vou repetir. O coração deles continuava sendo o mesmo. O coração deles pertencia ao Senhor Jeová. O coração deles pertencia ao El Shaddai, ao Deus Todo-Poderoso. E isso ninguém ia conseguir mudar. Que a tua posição seja semelhante em qualquer momento, em qualquer instante. Que força nenhuma dessa terra, debaixo da terra ou em cima da terra, seja onde for, força nenhuma consiga mudar a tua posição. Que o teu coração continue sempre voltado para Deus, sempre com compromisso com o Senhor. Segundo Nabucodonosor, que era o rei, aquele alimento que ele estava oferecendo seria o suficiente para deixar aqueles jovens bem fortes, bonitos.
Mas mal sabia ele que eles não aceitaram a contaminação daqueles alimentos. E estavam comendo apenas legumes e bebendo água pura. E enquanto eles faziam isso, o Senhor trabalhava na vida deles. O Senhor trabalhava naquilo que eles tinham de mais puro no coração deles, que era o relacionamento com Deus. Amados, Babilônia representa o mundo de hoje. E assim como Babilônia tinha as suas ofertas, os seus alimentos espirituais, entre aspas, hoje o mundo que nós estamos, amados, ele também tem alguns alimentos que ele está oferecendo para todos. Ele oferece para aqueles que estão fora da igreja, oferece para aqueles que estão dentro da igreja. Só que tem um detalhe, irmãos. Eles não se renderam às ofertas que o mundo estava fazendo. Hoje o que o mundo oferece? Impureza, malícia, mentira, vaidade, ilusão, falsos deuses, idolatria, materialismo, hipocrisia, morte. Se eles tivessem cedido às ofertas que Babilônia estava fazendo para eles, se eles aceitassem as ofertas que o mundão estava fazendo para eles, eles teriam sido vencidos pelos encantos do poder. O poder tem seus encantos, irmãos. As riquezas têm os seus encantos. A idolatria tem os seus encantos. Mas sabe o que seria pior naquela história? O que seria pior para eles se eles tivessem aceitado as ofertas da Babilônia? Eles perderiam a sua identidade. A coisa pior que existe para o Filho de Deus é perder a sua identidade. Qual é a nossa identidade em Cristo, irmãos? Eu sou um filho de Deus. Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou exatamente aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E nada e nem ninguém vai mudar isso, irmãos. No verso 8, quando Daniel colocou a sua proposta, olha que ele disse: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Olha a audácia. Nós não queremos nos contaminar com a comida do grande rei. Ali já podiam ter perdido a cabeça. Já podiam ter sido degolados. Ou já se viu dizer que a comida do rei está contaminada? Pois eles disseram. E nós sabemos, amados, que nós precisamos tomar um cuidado muito, muito grande com o mundo. Porque o mundo não nos respeita como cristãos, como filhos de Deus. O mundo velho lá fora não nos respeita. E o inimigo, ele nos odeia. O inimigo nos odeia. Por isso nós temos que estar sempre cercados de cuidados. Não te envergonha daquilo que tu és. Não perca a tua identidade por nada desse mundo. Porque se tu manter a tua posição, o próprio Deus vai te guardar, sustentar e vai fazer de ti um homem vencedor, uma mulher vencedora. O próprio Deus vai se encarregar de fazer isso, irmãos. Daniel, ele foi para longe dos seus pais, muito jovem. Mas ele não esqueceu o que ele havia aprendido dos seus pais. Ele se manteve fiel a Deus. Ele orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia ele se voltava em direção a Jerusalém. E ali ele clamava e ele orava ao Senhor. Isso foi motivo para tentarem matá-lo futuramente, mas não conseguiram. Por quê? Porque o Senhor era com eles e eles não perderam a sua identidade.
Qual tem que ser a minha postura, irmãos? Qual tem que ser a tua postura? Diante desse mundo e todas as ofertas que eles estão fazendo, qual tem que ser a nossa postura? Em Romanos 1,16, abre a tua Bíblia aí, por favor. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Digam todos comigo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Amém? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por que eu não me envergonho dele? Porque ele é a minha salvação. Ele é a tua salvação. A avó está perdendo experiência. Está perdendo a prática. Ainda faz parte, irmãos, da nossa postura. 2 Timóteo 2,15. Eu parei porque eu estava com saudade de chorinho de bebê, eu queria escutar um pouquinho. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a nossa postura, irmãos. Comparecer diante do Senhor como obreiros que não têm do que se envergonhar. Não se iluda, irmãos. Deus olha para nós como obreiros e obreiras. Ah, pastor, mas eu não tenho curso. Não interessa, não importa. O Senhor tem te chamado com propósito. O Senhor te chamou com uma missão. Algumas pessoas não querem se envolver, estão fazendo tudo por fora, comendo mingau fresquinho do lado do prato. Mas eu quero dizer uma coisa, mais cedo ou mais tarde, tu vai ter que entrar para o miolo do prato e comer mingau quente. Mais cedo ou mais tarde tu vai entrar, o Senhor vai te pegar. Porque todos vocês que estão aqui nessa noite, Deus tem um propósito com todos vocês. Amém, amados? Deus tem um propósito com a vida de vocês. Espere, porque esse propósito vai aparecer. Então vai te preparando. Procura te apresentar ao Senhor como um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Sabe, irmãos, sabe quando que eu decidi estudar a Bíblia? Eu venho de uma igreja pequena. E certa vez, nós estávamos umas 15 pessoas na igreja. E durante a pregação, o pastor olha para mim e me faz uma pergunta a respeito da salvação. Se alguém falar para ti que quer ser salvo, o que tu diria, Luiz? E eu dei mandrake. Não sei mais o que eu estava fazendo ali. Perdi noção do tempo, perdi noção do que poderia acontecer naquele momento. E eu só disse, não sei. Porque eu não sabia. Eu era um adolescente. O pastor não foi muito sábio fazer aquela pergunta para mim assim, na frente de todo mundo, mas serviu para mexer comigo. Que eu fiquei tão envergonhado, que eu prometi para mim mesmo, vou conhecer a Bíblia. Se um outro dia alguém, o pastor ou qualquer pessoa me fizer a mesma pergunta, eu saberei responder. E então eu comecei a estudar a Bíblia. Eu mergulhei na palavra de Deus. Eu fui atrás de cursos. Eu fui atrás de todo tipo de aprendizado que poderia me ajudar. Eu não me arrependi, irmãos. Não me arrependi. Então deixa eu te dizer uma coisa. Busque conhecimento. Busque conhecimento. Mas principalmente conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque tu é o sal da terra. Tu é a luz do mundo. Amém? Tu é o sal da terra. Tu é a luz do mundo.
Tu não pode ficar uma pessoa indiferente diante de tudo aquilo que a sociedade está oferecendo e querendo. A sociedade sem Cristo. Tu não pode estar indiferente a tudo isso. O mundo não pode te agradar mais. O mundo não tem mais lugar para ti. Quantas pessoas, amados, que Deus me deu graça. Depois delas saírem da igreja, ficar um tempo lá fora, a gente vai atrás e consegue resgatar e traz essa pessoa de volta. E quando ela começa a sentir aquela unção novamente, ela vem para mim e diz: pastor, o mundo não tem mais lugar para mim. Eu tentei fazer um monte de coisa lá, pastor, mas não consegui fazer nada, porque o mundo não é mais para mim. E eu precisava voltar para a igreja. Eu sabia que precisava voltar para a igreja. Amém? Então deixa eu dizer uma coisa para ti. Oi, irmão, irmã. O mundo não tem mais nada que te interessa. Nada. Tu pode até forçar alguma coisa, forçar alguma situação, mas tu não vai te sentir bem. Escuta o que eu estou te dizendo, tu não vai te sentir bem. Então, antes de passar por esse processo miserável de comer os fragmentos que o diabo está oferecendo, o lixo que o diabo oferece, antes de passar por esse constrangimento, mantenha a tua identidade, a tua posição em Cristo Jesus. Não deixe as coisas lá de fora te contaminarem. Seja sempre o sal da terra e seja sempre a luz do mundo. Aonde tu colocar a planta do teu pé, aquele local receberá luz através da tua vida. Se alguma família estiver destemperada, quando tu entrar nessa família, tu entrar nessa casa, o tempero vai entrar junto, o sal vai entrar junto, e essa família poderá ser totalmente restaurada, porque o Senhor Jesus é contigo. Não abra mão da tua identidade, meu irmão, minha irmã, não abra mão da tua identidade por nada. Nada daquilo que o mundo está oferecendo. É bem provável que pessoas que estão aqui dentro ainda serão envolvidas de posições de destaque no mundo secular. De repente, como dona de uma empresa, de acordo com um chefe bem-sucedido dentro de uma empresa, por que não na área política, um vereador, uma vereadora, um futuro prefeito, uma futura prefeita, por que não? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Senhor te permitir receber a autoridade secular, lembre-se da sua responsabilidade como homem de Deus, como mulher de Deus. Nunca fuja dos princípios da palavra e da vontade de Deus. Não perca a sua postura de maneira nenhuma. Seja sempre representante de Deus aqui na terra. Olha o compromisso, amados, que nós temos e que muitos crentes não estão dando bola para isso. Muitos crentes não estão cuidando disso. Nós somos os legítimos representantes de Deus aqui na terra. A Bíblia chega a dizer que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. O embaixador representa a sua nação. Depois que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós não fazemos mais parte desse mundo. A nossa nação é uma nação celestial. Nós representamos essa nação celestial, amados. Eu represento o dono dessa nação, o líder dessa nação. Eu represento ele aqui porque eu sou seu embaixador. E eu tenho que descansar nos braços e nos cuidados desse Senhor, desse líder. Porque é Ele que supre toda a minha necessidade.
É Ele que cuida de mim, desde o meu levantar até o meu deitar. Enquanto eu estiver dormindo, Ele continua cuidando de mim. Abre o teu coração, porque essa palavra é para ti, meu irmão. Essa palavra é para ti, minha irmã. Não deixe que as coisas seculares contaminem teu coração e te tirem da presença do Pai. Roube a tua comunhão com Deus. Mas aonde tu estiveres, onde a planta do teu pé tocar, que as pessoas saibam que ali está chegando um filho de Deus, uma filha de Deus. Alguém que não se corrompe. Alguém que não se corrompe com as más conversações. Alguém que não se corrompe com más companhias. Alguém que não se corrompe com palavras maledicentes. A sua boca é uma fonte de bênção, não é fonte de maldição. E qualquer coisa que eu for fazer, eu tenho que pensar, se fosse Cristo, Ele faria? Ah, mas é modernidade. Mas não é porque é moderno que deixou de ser pecado. Porque pecado é pecado e acabou. E pecado leva à morte. Estejamos ligados, amados. Estejamos atentos àquilo que o mundo está oferecendo. Estejamos atentos àquilo que Deus está oferecendo. Saiba identificar o que é do mundo para dizer não. E saiba identificar aquilo que é de Deus para dizer sim. Sim, eu quero. Eu aceito. Fique em pé, por favor.